Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa com a tua permissão com o programa Palavra de Fé. É com muita alegria que nós vamos fazer mais uma reflexão da Palavra de Deus. E essa palavra está no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Assim diz a Palavra de Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que palavra linda, né? Aqui nós vemos os discípulos no meio de uma grande tempestade. É interessante que os discípulos estavam acostumados, porque eles viviam naquela área, uma boa parte dos discípulos eram pescadores. Aquele mar da Galileia, na verdade, era um lago. Esse lago ele possuía 14 quilômetros de largura por 21 quilômetros de extensão, de comprimento. Ele fazia parte do Rio Jordão. Ele estava a 210 metros abaixo do nível do mar. Era um lago que eles tinham muita familiaridade, porque eles pescavam. Muitos desses discípulos eram pescadores. O que na verdade então está dizendo essa passagem? Que todos nós, sem exceção, passamos por momentos difíceis, passamos por tempestades na vida, passamos por crises, passamos por perdas, passamos por dores. E às vezes essas perdas, essas dores, essas crises, às vezes são insuportáveis. Parece que vão nos matar. Elas muitas vezes nos paralisam, elas nos deixa cheio de medo, ou seja, nós ficamos aterrorizados, paralisados diante da crise, diante do problema, diante da tempestade. Na verdade era isso que estava acontecendo. Então aprendemos uma lição. Todos passamos por aflições, todos passamos por tempestades na nossa vida. O próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que isso significa? Que nós vamos passar por momentos difíceis, mas o Senhor venceu o mundo. E se Ele venceu o mundo, nós estamos aliançados com Ele, nós vamos vencer também. Então nós podemos ter a plena convicção, você que me ouve nesse momento, você não está sozinho. A tua crise, o teu desafio é também compartilhado com o Senhor. E o Senhor nunca perdeu batalha, nunca foi derrotado. Então o teu problema é problema de Deus. A tua luta é a luta de Deus. E como diz a palavra de Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, primeira coisa que eu aprendo, você vai enfrentar lutas, momentos difíceis, com certeza. Isso faz parte do nosso caminhar. A grande questão não é se eu vou enfrentar, é quando eu vou enfrentar. Essa é uma situação que nós não sabemos. A tempestade vem, às vezes, de uma forma repentina, inesperada. E quando vem, muitas vezes nós não sabemos administrá-la. Precisamos do apoio de Deus. Vamos tentar entender então aqui essa situação. Então, primeiramente, eu tenho que entender isso. Não existe nada em nossa vida que não esteja no controle de Deus.
Deus usa as circunstâncias da vida para que nós possamos crescer, amadurecer, sermos pessoas melhores. Talvez você não entenda, talvez você não compreenda, talvez você até nem aceite, às vezes, a situação em que você está envolvida. Mas uma coisa é certa, Deus está no controle. E no final, quando você passar por essa situação, pedir apoio de Deus, tenho certeza absoluta que você vai ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais humana. Quem sabe Deus vai trabalhar, vai tratar o teu caráter, vai tratar as tuas emoções, vai tratar o teu egoísmo, vai tratar o teu orgulho. Quem sabe são coisas que precisam ser tratadas e numa situação normal, talvez Deus não teria condições de tratar. Pastor, o senhor está falando isso de uma forma tão clara, mas é claro, querido, Deus trata comigo da mesma forma. Eu também preciso ser tratado do meu orgulho, na minha vaidade, na minha prepotência, ou seja, todos os dias eu preciso ser tratado, preciso ser corrigido e graças a Deus que Deus trata. Por quê? Porque Deus quer que eu seja uma pessoa melhor, mais parecido com Ele, menos carnal, mais espiritual. Outra coisa interessante é que as tempestades, elas são pedagógicas, ou seja, elas não vêm para nos destruir. As tempestades vêm para nos fortalecer. Cada vez que você passa por uma tempestade, por uma luta, você sai mais forte dessa tempestade. Ou seja, você sai fortalecido, você tem agora poder para suportar outras tempestades que virão, talvez até mais forte que essa que você está enfrentando. E as tempestades menores você vai tirar assim tranquilamente, porque Deus está ao teu lado, você não está só e você sai fortalecido dessa tempestade. Uma coisa bem interessante é que um pouco antes de Jesus entrar no barco, Jesus passou o dia inteiro ensinando, curando, Jesus passou o dia inteiro falando sobre o reino de Deus. Então agora ele precisava trazer uma prova prática para ver se realmente os discípulos, aqueles que estavam próximos dele, tinham compreendido o que é o reino de Deus, quem realmente Jesus era. Então, na verdade, todas as circunstâncias da vida servem para nos mostrar algumas realidades. Primeiro, sabermos quem Deus é. Você conhece teu Deus? Segundo, saber quem você é. Terceiro, saber qual a tua missão nessa terra. Então, essas lutas, esses desafios, eles nos favorecem para que nós possamos responder a essas perguntas que são muito importantes, extremamente relevantes em nossa vida. Essa parábola, essa passagem, tem 3 perguntas muito interessantes. A primeira pergunta, no versículo 38, os discípulos fazem para Jesus. E eles dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? Ou seja, os discípulos estão falando para Jesus: Senhor, tu não está vendo que nós vamos ser destruídos? Senhor, por que tu me abandonaste? Senhor, onde é que você está? Senhor, você está dormindo? É exatamente assim que nós muitas vezes falamos com Deus. Parece que Deus nos abandonou, parece que Deus está dormindo, parece que Deus nem está aí para os nossos problemas, para os nossos dilemas. E essa é uma realidade que o próprio Jesus, Ele que é Deus, também sofreu, porque Ele era humano também, além de ser Deus. Ou seja, em uma certa oportunidade, quando Ele estava lá na cruz do Calvário, onde todos os pecados do passado, do presente e do futuro foram lançados sobre Ele, Ele também gritou e disse: Pai, por que me abandonaste? Ou seja, Jesus conhece a tua dor, Ele mesmo sofreu, Ele mesmo também sentiu-se num certo momento abandonado pelo Pai, porque naquele momento Ele se fez maldição em nosso lugar. Então você pode clamar a Ele, você pode realmente buscá-lo de todo o coração, pedir socorro e Ele vai te compreender, primeiramente porque Ele é Deus, Ele sabe todas as coisas.
Depois, porque ele foi homem, ele sentiu na pele o que você está sentindo. Você não está só. Deus nunca te abandonou, jamais vai te abandonar. E se você crer, se você confiar, se você fizer que nem os discípulos, você vai acordá-lo, você vai clamá-lo, você vai gritar até que ele te responda. Nós temos, na verdade, duas situações bem interessantes. Primeiro, tenho certeza absoluta que os discípulos, porque muitos deles eram pescadores, tentaram de todas as formas tirar a água do barco, tentaram dominar o barco. Então, enquanto eles estavam no controle, Deus estava dormindo. No momento que chegou o limite deles e eles viram que realmente poderiam naufragar, ou seja, poderiam morrer, a situação era maior do que eles clamaram a quem eles sabiam que podiam ajudá-lo, clamaram a Jesus Cristo de Nazaré. O que eu aprendo? Quando eu estou no controle, Deus está dormindo. Agora, quando Deus está no controle, eu tenho descanso, eu tenho paz. Se você quer ter paz verdadeira, se você quer ter descanso para a tua alma, permita que Deus exerça o controle absoluto sobre você, sobre os teus pensamentos, sobre os teus sentimentos, sobre a tua vontade, sobre todo o teu ser. Deus está no controle, você descansa, você fica em paz. Então, se você está enfrentando hoje um problema que aos teus olhos não tem solução, se o problema não tem solução, solucionado está. Deixe esse problema aos pés do Senhor e diga: Senhor, esse problema não é mais meu. Eu cheguei no meu limite, eu entrego para Ti esse problema, agora eu vou descansar em Ti. No Salmo 37, versículo 4 e 5 diz: agrada de teu Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O que significa isso? Se você se agradar de Deus, ou seja, se você tiver prazer em estar na presença de Deus, se você tiver prazer em se relacionar com Deus, se você tiver prazer em orar, conversar com o Senhor, ler a palavra dele, meditar na sua palavra, o que vai acontecer? Você vai entregar o teu problema para Deus e Ele vai dar descanso para a tua alma. Talvez seja isso que esteja precisando nesse momento. Você vive uma vida atribulada, você está vivendo uma vida aos olhos de muitos, talvez até os teus próprios olhos, desgraçado, ou seja, sem a graça de Deus. Nesse momento eu faço para ti um apelo: coloca-se diante do Senhor, clame a Ele, peça para Ele socorro, e eu tenho certeza absoluta que Deus dos altos céus vai estender a sua mão e vai te ajudar. A palavra de Deus diz que os ouvidos de Deus estão atentos às tuas orações, e as suas mãos não estão encolhidas, pelo contrário, as mãos de Deus estão estendidas, prontas para te ajudar. Clame a Ele, busque a Ele e você vai ter socorro. Então a primeira pergunta é essa: pereçamos, Senhor, ou seja, silêncio de Deus, por que o Senhor está permitindo que nós pereçamos? Segunda pergunta está no versículo 40, o próprio Jesus diz: por que vós sois tão tímidos, homens de pouca fé? Ou seja, Jesus está dizendo: por que vocês têm pouca fé? O que eu aprendo aqui? Uma palavra muito interessante: o maior pecado do homem talvez não seja o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a prepotência, talvez não seja até matar outra pessoa, talvez até não seja o incesto, a violência, eu não sei. O pior pecado para Deus é quando o homem não crê em Deus, ou seja, é a falta de fé, é a incredulidade. Pastor, mas por que o pior pecado para Deus é a incredulidade? É muito simples, eu vou te explicar. Em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus.
porque todos aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe e que Ele é recompensador, galardoador. Ou seja, Deus vai trazer respostas. Agora, como Deus vai trazer resposta? Como Deus vai interferir na tua vida, na minha vida, se eu não crer nele, se eu não confiar de todo o coração? Quando eu confio, quando eu creio, quando eu tenho fé, eu estou dando legalidade para Deus agir. E Deus é extremamente legalista, Ele só age na minha vida, só age na tua vida se você permitir, se você deixar Ele interferir na tua vida. Se você não deixar, Ele é muito educado. Ele ama tanto você que te deu livre-arbítrio, liberdade de escolha e não vai mudar, não vai forçar. A palavra de Deus diz em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta do teu coração, eu entrarei, cearei contigo e tu comigo. Significa o quê? Que há apenas uma maçaneta. Pelo lado de fora? Não, pelo lado de dentro. Ou seja, somente você pode abrir a porta para o Senhor. Somente você pode permitir que Deus entre. Se você não abrir, Deus não vai entrar. Ele vai continuar como um cavalheiro, batendo e solicitando a tua gentileza de abrir a porta do teu coração e permitir que Ele entre e que Ele depois venha a ter intimidade de relacionamento contigo. O que eu aprendo aqui? Uma terceira pergunta muito interessante também, que os discípulos perguntam, depois que Jesus para o vento, a tempestade, eles perguntam: quem é este que os ventos e o mar lhe obedecem? Ou seja, estavam aterrorizados, cheios de medo, não sabendo mais quem Jesus era. Na verdade, Jesus estava demonstrando que Ele era e é Deus. A palavra de Deus diz em Hebreus 13:8 que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Deus não muda e não tem sombra de variação. O Deus que curava no passado, cura no presente. O Deus que ensinava no passado, ensina no presente. O Deus que pregava no passado está pregando hoje, através da minha boca também, através da boca dos seus servos e servas hoje aqui nessa terra, que leiam a sua palavra, meditam na sua palavra, pregam essa palavra que tem poder para transformar radicalmente as vidas. Pastor, você acredita nisso? Com certeza. Se eu não acreditasse, queridos, eu não estaria aqui. Eu acredito de todo o meu coração no poder desse meu Deus, nesse poder dessa palavra. Só Deus. Não estou falando em igreja, não estou falando em congregação, não estou falando em sistema religioso, eu estou falando em Deus, estou falando em Jesus Cristo de Nazaré, porque a palavra de Deus diz em livro de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que significa isso? Que só podemos chegar aos céus, só podemos chegar ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso, através de Jesus. Então, se você hoje abrir o teu coração, entregar a tua vida para Ele e dizer: Senhor Jesus, eu desejo que o Senhor seja o meu Deus, o meu Senhor, o meu dono, o meu comandante, o meu patrão, não importa o nome que você der, e o meu Salvador, escreve o meu nome no livro da vida. Estou arrependido, eu quero mudar, eu quero voltar para os teus braços. Talvez você que me ouça hoje, talvez você esteja afastado dos caminhos de Deus. Um dia você já estava congregando em alguma igreja e por algum motivo qualquer você saiu. Eu faço um convite: volte para os braços de Deus. Volte para os braços do Pai. Ele está te chamando, Ele está gritando para você e dizendo: vem, meu amado, vem, minha amada, pois eu tenho saudade de você. Esse Deus que acalmou a tempestade, Ele está aqui hoje. Continuando, às vezes, queridos, nós temos
tempestades externas e tempestade internas. O que é isso, pastor? Muito simples. Tempestade externa são tempestades circunstanciais, são os fatos da vida que nos faz muitas vezes sair fora da casinha, perder o equilíbrio, não saber administrar. São perdas, são lutas, é choro por causa de algo que aconteceu, algo que nós perdemos, uma morte, muitas vezes falta de emprego, alguma coisa externa que nos desequilibra. Isso é uma tempestade externa. Mas também nós podemos ter uma tempestade interna. Por exemplo, angústia, medo, traumas. Podemos ter uma tempestade interna, que é uma dor que nasce da alma e às vezes nós não sabemos explicar nem a fonte, porque muitas vezes são fatos que vão se repetindo e vai produzindo essa dor, esse gemido, esse grito silencioso dentro da minha alma, da tua alma, e é uma tempestade. Precisamos então buscar o Senhor, que acalma a tempestade. Jesus acalma tanto a tempestade externa quanto a tempestade interna. Se o Senhor agir hoje na tua vida, eu tenho certeza absoluta que Ele vai com poder agir nessa tua causa. Seja qual for o problema, talvez a tempestade seja um filho nas drogas e você está sofrendo. Você está buscando a Deus e você não consegue ter resposta. Você já tentou clínicas, remédios, você já tentou de tudo. Uma coisa eu sei, o nosso Deus é o Deus do impossível. Se você fizer um pacto, se você fizer uma aliança com Ele, eu tenho certeza absoluta que Deus vai agir, mas Ele age na medida que você age. Ou melhor, Deus reage na medida em que você age. Hoje mesmo, clame a Ele, busque a Ele, faça um acordo, uma aliança com Ele. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai ouvir dos céus e vai agir ao teu favor. Talvez o teu problema seja uma doença que aos olhos dos médicos seja incurável. O nosso Deus pode todas as coisas. Ele nunca entrou numa batalha para perder. Ele sempre é vencedor, porque Ele é o Criador. E Ele não pode perder para a sua criação, porque Ele está acima da criação. Creia e confia nele. Outra coisa interessante que eu aprendo é que às vezes Deus, Ele quer ver se nós obedecemos a sua palavra. Muito interessante essa palavra obedecer. Em 1 Samuel 15:22 diz que é melhor obedecer do que sacrificar. O que significa isso? Você pode fazer jejum, você pode orar, você pode fazer tudo que você puder e que quiser fazer, que é bom e é necessário. Agora, se você não obedecer a palavra de Deus, isso não vai adiantar. Deus, Ele vê com melhores olhos, superior à obediência à sua palavra do que você buscar o sacrifício. Eu dou um exemplo em relação a Saul e a Davi. Saul era rei, mas ele desrespeitou, desobedeceu a palavra de Deus. E o Senhor disse: hoje o teu reino você perdeu. Vou dar esse teu reino para outra pessoa que é segundo o meu coração. Depois ele diz na sua palavra: achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará tudo que eu mando. Ou seja, Deus tem prazer e alegria na obediência. Outro exemplo bem interessante é o exemplo de Jonas. Muitas vezes nós ficamos tristes. Por quê? De repente é a situação dos discípulos. Eles estavam em obediência a Deus. O Senhor disse para eles: olha, vamos atravessar para o outro lado do lago. Era uma ordem, era uma promessa de Deus. Nós vamos atravessar para o outro lado do lago. O que os discípulos fizeram? Obedeceram.
Ou seja, a missão dada é missão cumprida. Eles foram cumprir a missão. Agora imagina só o desespero, a tristeza dos discípulos. Eles estavam em obediência, estavam no centro da vontade de Deus e mesmo assim enfrentaram essa tempestade. E Jesus estava dormindo porque ele estava cansado. Aí mostra a humanidade do Senhor Jesus. Assim como ele era 100% homem, ou seja, ele comia, ele bebia, ele sentia sono, sentia cansaço, assim também ele era 100% Deus. Ele sabia que isso ia acontecer e ele estava descansado porque a criação não é maior que o Criador. Então, o que eu aprendo disso? Mesmo quando nós estamos em obediência, isso não nos afasta de enfrentarmos crises. Mesmo quando você está se santificando, fazendo a vontade de Deus, isso não impede que os dias maus venham sobre você. Isso não impede que alguma coisa ruim possa acontecer. Você você está sujeito a esses dias maus. A Bíblia diz que acontece, o sol vem para todos, para os bons e para os maus, a chuva também. Ou seja, acontecem coisas boas e coisas ruins para todo mundo. A grande questão não é se vai acontecer algo ruim, a grande questão é quando esse dia mal vier, quando a tempestade vier, como você vai reagir a essa tempestade. Se for com fé, você vai descansar no Senhor, porque você aprendeu uma lição. Quando você quer dominar a situação, Deus fica dormindo, Deus fica à parte. Agora, quando você colocar essa situação diante do Senhor e deixar que Ele domine, que Ele te guie, que Ele mostre aonde você tem que fazer, o que você tem que fazer, aí você vai descansar nele. Outra coisa interessante aqui é relacionado a Jonas. Jonas era um profeta e Jonas estava em desobediência a Deus. O que aconteceu? Veio a tempestade e por causa da desobediência de Jonas veio a tempestade. Agora, os discípulos, eles estavam em obediência e mesmo assim veio a tempestade. Então nós podemos compreender, queridos, a tempestade vai vir para todos. A grande questão não é quando a tempestade vai vir, a questão é quando ela vir, como eu vou me comportar, o que eu vou fazer, eu vou agir, eu vou reagir com fé ou com incredulidade, essa é a grande questão. Outra questão é a demora da intervenção divina. Parece que às vezes os problemas se arrastam, né? Que a crise não quer nos deixar, que a crise nos acompanha. Imagina a situação, Marta e Maria, seu irmão Lázaro tinha morrido e Jesus tinha sido chamado para ajudá-las e Jesus demorou tanto que quando ele veio já tinha sido enterrado, colocado numa cova, colocado numa gruta onde tinha uma pedra. E lá depois Jesus pegou e fez um milagre de ressuscitar a Lázaro. A grande questão aí às vezes parece que Deus ele demora muito mais do que nós queremos. O que nós não podemos esquecer é que Deus está no controle de todas as coisas. Parece então que Jesus está dormindo, assim como aconteceu no barco. Assim às vezes acontece conosco. Esse silêncio de Deus é algo perturbador. Eu aprendi algo, queridos, que Deus tem algumas respostas. A primeira resposta é o sim. E essa resposta é a resposta que todo mundo quer ouvir. Ou seja, Deus está junto com o meu pensamento. Ele está abonando o meu pensamento. Às vezes ele diz não, a gente não gosta, mas pelo menos é uma palavra clara. Às vezes Deus diz espera, ou seja, não diz não, não diz sim, a gente não sabe o que vai acontecer, cria-se uma dúvida, mas talvez a pior resposta de Deus é o silêncio. E o silêncio não quer dizer que Deus não está trabalhando, o silêncio quer dizer que Deus tem um domínio sobre todas as coisas e nós temos que apenas obedecer, confiar, descansar nele. E essa é a nossa postura aqui hoje, aqui, agora. Talvez você ainda não compreenda muito ainda sobre
como Deus age, mas uma coisa eu quero dizer, Deus nunca perdeu e jamais perderá o domínio de todas as coisas. Se você fizer como os discípulos fizeram, ou seja, confiar no Senhor, você vai ver a resposta dele. Nós vamos continuar essa palavra no próximo programa. Eu quero agora orar por você e trazer uma palavra de oração que vai abençoar a tua vida. Querido Deus e amado Pai, eu coloco agora, ó Pai, essa vida que está olhando esse programa e te peço neste momento agora que o Senhor possa estar agindo, que o Senhor tenha legalidade de agir e operar na vida dessa pessoa e que porventura esteja passando por um grande problema, tempestades tremendas que muitas vezes tiram essa pessoa do equilíbrio, que o Senhor, assim como Jesus estava naquele barco, Ele interferiu e Ele acalmou a tempestade, possa trazer resposta para essa pessoa. Eu te peço e te agradeço, em o nome de Jesus. Amém e amém. Olá, eu sou o pastor Adão Lemos do Instituto Teológico Batista Catarinense. Eu quero te convidar para um curso de teologia. Esse curso tem duração de 2 anos, acontece todos os domingos, das 9 às 11h30, na faixa velha de Camobi, RS 509, número 3278, na Igreja Batista Vida Nova de Camobi, no Pé de Plátano. Você é o nosso convidado especial. Participe!